Vamos abrir Jeremias 33, uma passagem bastante conhecida, né? Você abre a Bíblia no D, Salmos, andou para a direita, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jeremias, Cantares, Isaías, Jeremias. Jeremias 33, abre a Bíblia no meio, Salmos, andou para a direita, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, fica do lado de Ezequiel, Lamentações, Ezequiel, 33. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome é Senhor. Pessoal, Jeremias, ele era um profeta, ele não era ninguém que tinha uma posição que sobressaísse aí no meio da multidão. Ele não era burguês, ele não era fidalgo, não era filho de alguém que realmente tinha presença na sociedade. E ele ainda estava encerrado, ele estava preso. Ele estava preso porque ele já tinha aberto a boca dele para dizer que a destruição do povo de Judá era iminente, porque as pessoas levavam a vida do seu jeito, mas todos eles achando que Deus consentia, quando na verdade eles não sabiam mais diferenciar o pecado das coisas corretas. Então erravam dizendo que Deus estava na frente da batalha, dizendo que Deus era com eles. E o que chama a atenção, que Jeremias, ele estava realmente lá retido. E Deus veio realmente usá-lo para levá-los ao arrependimento. A gente tem que tomar muito cuidado. Jeremias foi um profeta que sofreu muito. Eu não estou querendo equiparar ele com esse pastor que está preso aí. Quem sou eu para comparar Jeremias com ele? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Porque prender também prenderam o bispo Macedo e não provaram nada até hoje contra ele. A verdade toda é essa. Então, Deus ele usa quem ele quer. A verdade toda é essa. E nós, como povo de Deus, antes de darmos qualquer palpite ou qualquer parecer, nós temos que estar ligados naquilo que diz a palavra, naquilo que diz as Escrituras Sagradas, não no que as pessoas estão dizendo, porque Judá tinha sido destruído justamente porque o povo dava ouvido ao que estavam dizendo, só não dava ouvido a quem? A Deus. Aí vem Jeremias, Deus passando para Jeremias falar para o povo. Muito conhecida essa passagem, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pessoal, existem igrejas evangélicas que ensinam os membros, na hora da oração, a não abrirem a boca para falarem do que eles gostariam de receber de Deus, para que o diabo não ouvisse e assim eles não fossem atendidos. Isso é ensinado em igreja evangélica. Da onde eles tiraram isso, eu não sei.
Talvez você diga assim, mas Jesus entrou num quarto e mandou orar em secreto. Mas mandou abrir a boca. Não mandou ficar com boca fechada, né? E fazendo mentalização. Mandou orar, falar com a boca. E aqui ele é bem claro, ele chega e fala assim, manda o povo gritar. Então você está precisando de ajuda, de socorro, sabe o que você tem que falar? Jesus! Jesus! Olha para mim! Venha ao meu encontro! Eu quero mudança, eu quero realmente ver o Senhor. Só que se você faz isso hoje onde você mora, como é que vai ficar a vizinhança contigo? Agora o seu problema é com Deus ou com a vizinhança? O que eles têm feito para mudar a sua situação? É com você ou com seus colegas de trabalho? Jeremias mandou o povo clamar, gritar. Se você diz crer em Deus e não tem visto Deus, então está na hora de você botar a boca no trombone. Porque se você tiver vergonha da sua fé nesse Deus que nós anunciamos, Ele não vai fazer nada por você nem por ninguém. As pessoas estão sofrendo, gente, eu falo isso aqui constantemente, né? Porque são religiosas dentro da casa de Deus. Estão comendo pão que ela amassou e dentro de casa estão igual barata tonta. Não sabem agir a fé. Um exemplo. Faz de conta, né? Hoje vai ser de coisa, essa hoje está rindo. Amém? Essa hoje está rindo. Faz de conta que a Flávia aqui é a maior feiticeira do Brasil. Faz de conta. A maior bruxa. E você é vizinho dela. Você é evangélico. Você sabe o que ela serve, quem ela serve, o que ela faz. Você tem a faca e o queijo na mão para ir até ela e falar, se arrependa dos teus maus caminhos. Porque a fé que você abraçou vai te levar para o inferno. Sabe o que eu ouço? Sempre ouvi na minha vida? Pastor, eu tenho que respeitar o diabo. É isso? Essa é a tua fé? Essa é a tua fé? Respeitar o diabo? Porque o diabo, se você realmente pesa por essa vida, você tem que mandar ela acordar e sair do lamaçal do pecado que ela se encontra. Se você não faz isso, você não vai ver Deus. Porque Deus hoje, Jeremias morreu, Isaías morreu, os profetas morreram. Somos nós que temos que botar a boca no trombone. Somos nós que temos que clamar. Eu nunca entendi isso em toda a trajetória minha de igreja. Não, pastor, eu tenho que respeitar o diabo. Respeitar o diabo que está levando ela para o quinto dos infernos, seja ela consciente ou não. Aí você vê por que nós encontramos tantos fracassados, derrotados dentro da própria igreja. Porque não acreditam realmente no poder de Deus. Não acreditam no poder da fé. Querem agir como na época de Isaías, de Jeremias, de Isaías também. Querem fazer média com que estão perdidos. Pessoal, se fôssemos para ficarmos calados diante dos problemas, eu creio que não teria nem porquê existir igreja ou estar dentro da igreja. Você não pode estar dentro da igreja numa fé social. Tem um camarada que tem vindo aqui nessa igreja há algum tempo, pouco tempo, mas está aqui com a gente. Chegou para mim, domingo agora, e falou assim, pastor, a minha irmã morreu. Vamos crer que ela está com Jesus, né? Porque filhos de pastor, todos desviados. E quando eu soube que ela estava lá, eu cheguei com uma obreira aqui, a obreira deu acompanhamento semanal ali no hospital. Falei, amigo, oportunidade ela teve de sobra para se arrepender e realmente está com Deus agora. Vamos crer que ela deu ouvido à voz da obreira e está com Jesus agora, porque se ela não estiver com Jesus, ela está lembrando de você e do resto da família, está lembrando do inferno. E de lá
não tem mais como a gente tirar ninguém. Não tem como fazer nada nesse mundo que venha tirar. As lágrimas secaram na hora. Você vê, mas ele é novo, está novo, mas ele é filho de pastor. Ele deve ter ouvido o pai dele pregar ele, boa parte da vida dele, falar o que era certo e o que era errado. Só que as pessoas morrem. As pessoas morrem. E elas estão sofrendo. E nós temos que levar o Deus da vida, o Deus da cura, da transformação. Se você, não falo de Jesus não, porque ela é muito macumbeira. Então você está metendo ela para o inferno. Vai com tudo. Ela é traficante. E ela está indo para o inferno. Ela é isso, é aquilo. Mas se você não fala do amor de Deus que a Bíblia apresenta, você não está respeitando. Me perdoa. Você está amaldiçoando. Você está empurrando ela para os braços do capeta, porque Deus quer te usar para transformar essa vida, não para você concordar com o endemoniado. Então é o que a Bíblia diz. O povo, vocês vão ver o que aconteceu com o povo de Judá aqui. O povo já estava lascado. E Deus chega para Jeremias e fala: manda eles clamarem a mim. Porque quem clama a Deus, aqui a palavra de Deus diz que tem resposta. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes. Então, não tem como você não usar uma fé aqui e não ver retorno dessa fé. Não tem como a gente falar de Deus e não ver. Até porque ainda no céu diz aqui: responder-te-ei. Então você, quando ora a Deus, faz o voto, você precisa ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, muitas das vezes, vem mandando a gente fazer o que a gente não quer fazer. Muitas das vezes a voz de Deus manda a gente fazer o que a gente não quer e temos que fazer para agradar. Então ele responde e anuncia o que a gente nem está por ver, o que a gente nem tem noção. Olha como é que estava aqui o povo na época. Eles entraram, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Interessante, né? A Bíblia tem que estudar mesmo, né? Na época de Jeremias não havia arma de fogo, assim, pistola, espingarda, rifle, mas já existia trabuco, já existia uma arma de fogo naquela época. Só não sei o que arma era essa. Aí tu me pergunta que eu não sei, porque trabuco, a gente já deve ter ouvido falar isso, Eduardo, Júlio, né? Trabuco sempre foi arma de fogo. Então já existia uma arma que não era. Mas não tinha isso na época, não. Nessa época não tinha isso, não. Isso é recente. Isso é bem recente agora, aí, do século XVI, XVII para cá, aí. 17 acho que para cá que vem isso aí. Isso é recente. Isso aqui é antes de Cristo. Então já existia uma arma de fogo naquela época lá. Já existia uma arma de fogo. Aos 5. E foram mortos pelos trabucos e a espada. Mortos quem? Os da própria fé. Eles entraram a pelejar contra os caldeus. Os caldeus hoje são os demônios. Para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Sabe o que chama a atenção aqui? Que Deus permitiu que o vovô, que a vovó, que o netinho, que o filhinho, que as criancinhas fossem o quê? Eliminadas, mortas, dizimadas. Por causa de quê? Da maldade. Aí você entende, se depara com muita gente de fora. Que Deus é bom o quê? Tanta criança passando fome, tanta criança aí sem cuidados médicos devidos. Se depara com muito isso aí. Tanta gente pobre, tanta gente sem ter o que comer, e justificar de Deus. Deus não está nem aí, e é verdade. Nem para esse está falando, quanto mais para esses que estão sofrendo.
Porque o pecado, ele separa um homem de Deus. E isso deixa Deus irado. Por isso que quando alguém se levanta, a pessoa ela é assolada. E infelizmente, os que estão na igreja também. Porque estão brincando de evangelho. Porque sabem o que tem que fazer, mas andam retardando. E nós temos que falar de Jesus. Nós precisamos levar o povo a arrependimento. Jamais procure entender, a gente fala isso aqui direto, falando de família de quarta-feira, entender sofrimento. As pessoas estão sofrendo, porque elas não estão nem aí para Jesus. Procura olhar para os da tua família e ver quem é que está agarrado com Cristo, os que estão sofrendo. E os que estão dentro de igreja têm que tomar juízo, para suas vidas serem transformadas. Tem que se arrepender, porque Deus chegou para Jeremias e falou: ó, eu permiti que o meu povo fosse exterminado. Estou furioso, irado. Deixei os caldeus arrebentar o meu povo, os inimigos. Então, você vê, as pessoas elas estão sendo arrebentadas no dia de hoje, com permissão de quem? Dentro das igrejas. Porque não querem amar a Deus. Porque não querem pedir socorro. Elas se exploram em tudo, só não se exploram naquele que tem poder para realmente mudar, transformar. Pessoal, Deus ele não é mau. Má são as pessoas que não estão nem aí para Jesus. Sai convidando o seu prédio, a sua roupa aqui para a igreja. Você vai encontrar desaforo a 3x4 aí. Mas nós não podemos negar a nossa fé. Ontem eu parei de carro com minha esposa num sinal, os vidros estavam arreados, aí tinha um vendedor de água. Pastor Pedro, Deus me livre. Eu com a minha esposa, eu olhei para o sujeito e falei: meu Deus, quem é esse camarada? Aí, ô irmão, tudo bem? Está na fé? Eu não estou na fé. Aí eu olhei para o André, conhece esse camarada? Nada, não conheço nada. Mas ele me conhece. Entendeu? Você vê que não tem como fugir. Você acha que quando você sai de casa, os que apresentam a Bíblia, ou que faz entender que pertencem à igreja, você acha que os vizinhos não estão de butuca em você, não? Os colegas de trabalho não estão de olho em você, não? Dá mole. Para você ver que eles não estarão te respeitando. Ainda vão zombar de você. Aí você tem a oportunidade de levar Jesus ao feiticeiro, ao macumbeiro, aos que estão sofrendo, ao pessoal que está no tráfico aí da família. Até porque no tráfico, se o cara não for serviçal direto do capeta, ele já bota os próprios familiares para dentro da igreja. É o que acontece com quem está no tráfico. Ou o cara serve literalmente Satanás, ou o cara está no tráfico, manda a família lutar por eles para eles saírem do tráfico. É isso que acontece. É isso que acontece. Porque eles querem sair, mas não tem força. Quantas são as prostitutas que querem mudar de vida, mas quando a gente fala assim, ó, você vai ter que largar a prostituição, qual a tua escolaridade? Quarta série primária, você vai ter que se contentar agora com o salário mínimo. Eu vou ter que trabalhar a vida, mês todo para ganhar R$500. Você vê, como que é mudança? Quem quer, vai pagar o preço, vai se formar e vai ver Deus abençoando. Quantas foram as prostitutas que veio até mim aí, larga a Copacabana, larga a molezinha, o dinheiro fácil, e cai para dentro, Deus. Eu vou ter que perder um tempo agora para ganhar salário mínimo, vou perder mais um tempo agora para me formar. Abaixa a cabeça. Eu não lembro nem de uma que tenha ficado dentro de igreja até hoje. Você vê, as pessoas querem facilidade. Elas querem realmente passe demais. Quando na verdade nós temos que clamar a Deus, gritar. Clamar, para quem não sabe, é gritar: Jesus! Olha para mim, Jesus! Você tem que botar a boca no megafone aí e não esquentar com a tua vizinhança. Você está precisando de socorro?
Você tem que clamar. Você tem que clamar. E pedir a Deus para te ajudar. E Ele vai te responder. Esteja onde você estiver. Aí tem uma senhora aqui que falou que alguém da tarde, porque o camarada não queria nada com Jesus, né? Mas na hora que o bicho pegou, ela falou assim, na frente dos filhos, ele só gritou Jesus e morreu. 36 anos. Não queria nada. Mas na hora que o bicho pegou, deve ter sentido alguma dor, Jesus! Pum, é o morto na frente dos filhos. Não deu nem tempo de falar mais nada, né? Só Jesus. Não deu tempo de pedir nada. Jesus até ouviu a voz. Cadê o complemento dela? Pessoal, as pessoas estão sofrendo. E o duro é afirmar que até dentro das próprias igrejas evangélicas. E nós temos que falar de um Deus que é poderoso. E nós temos que anunciar esse Deus. Deus, Ele quer que você ouça a resposta das suas orações. Ele quer que você realmente seja uma pessoa abençoada. Ele quer que você tenha cura. Ele quer ver a tua libertação. Ele quer ver a tua família unida. Mas você tem que saber o que você quer. O estar simplesmente dentro da igreja não quer dizer nada. Porque aqui os judeus, a tribo de Judá, eles, literalmente falando, eram evangélicos. Só que cada um vivendo a sua fé do seu jeito. É aquela história, né? Não, para mim ter comunhão com Deus, eu não preciso estar dentro de uma igreja. Se é a tua fé, Deus me livre de você e te abençoe aí. Não, tudo é essa. Você vê, a pessoa fala de algo e na verdade não está nem aí para esse algo. Ela não fala de Deus, não está nem aí para Deus. E olha o que diz aqui para aqueles que gritam, né? Aqueles que querem uma mudança. Eis que eu farei vir sobre ela, né? Sobre a cidade. O que mesmo, gente? Saúde. Então, sobre a tua família, sobre a tua vida. E o que mesmo? E cura. E os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de o que mesmo? Então chega de engano. Você vê que Deus, quando uma vez nós realmente, se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não mudar essa história, e em som audível, nós pereceremos. Nós seremos aniquilados. Eu serei envergonhado. Muda essa situação. Pessoal, nós temos que falar de Jesus a ele. Doe a quem doer. Se você ama realmente as pessoas que estão diante de vocês aí, fale de Jesus. Fale de Jesus. A minha família, você pode ter certeza que eu descasco com todo mundo que não está nem aí para Deus. Nós costumamos falar assim, não estou nem falando como pastor, estou falando como primo, estou falando como irmão, porque se eu for falar com o pastor, o bicho vai pegar para você agora aí. Você tem que se arrepender dessa pouca vergonha aí. Você tem que se humilhar e reconhecer que há um Deus, que sem esse Deus nós não somos nada. Pessoal, as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo dentro das igrejas. Isso está errado. Isso está errado. Não adianta eu falar que eu creio em Deus se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não tenho intimidade com Deus. Se você ama, realmente, fale do amor desse Deus. Agora, dê exemplo, né? Para falar tem que dar exemplo. Porque se não der exemplo, não vou nem te responder o que eles vão falar de você. No meu caso, né? Ontem mesmo, eu fiquei surpreso com Jesus. Eu viro e mexe e falo isso aqui. Está lascado, gente. Eu fui até trocar uma moeda aqui, num comércio aqui, e não, pode levar o dinheiro, deve estar certinho aqui. Aí eu falei assim, vou deixar meu nome aí. Não, eu sei que só o pastor daquela igreja ali, uma coisinha que vai atrás do senhor aí.
gente, já era, né? Está entendendo? Amém. Ah, pastor, mas o senhor tem uma foto, aquela foto nem parece comigo direito, né? Ela ficou mal para chuchu ali. Mas, você acha que as pessoas não, quando você entra aqui, elas estão de olho na gente, não? Quando se coloca a Bíblia na mão, você acha que elas não estão de olho na gente, não? Vamos ver Deus, gente. Não aceite a sua enfermidade, se você tem. Não aceite a sua dor. Não aceite o conflito conjugal. Não aceite a falta de alimento dentro da sua casa. Não aceite. Não aceite os vícios. Não aceite. Jesus muda essa história. Grita. Pode gritar. Grita. Porque se você não gritar, você corre o risco de ver a sua família sendo exterminada, como Jeremias aqui viu o próprio povo de Deus. E nessa hora vai criancinha, vai vozinha, vozinho, e Deus não está nem aí. Eu não, volto a repetir pela terceira vez, eu nunca vi, nunca entendi. Não, eu tenho que respeitar o diabo, respeitar aquele que está destruindo essa vida aqui. Você tem essa fé? Você é espírita, você é macumbeiro, você é feiticeiro, porque você não quer o bem dessa pessoa, você está escondido aqui dentro. Você tem que querer uma mudança, você tem que levar Jesus. Acorda aí, gente. O povo está morrendo aí fora sem Cristo. Foi igual esse irmão que chegou aqui. Meu irmão, o que a obreira tinha que fazer, ela fez. Vamos crer que ela aceitou e está no céu. Se ela não estiver lá, está embaixo. Não existe mais choradeira que venha tirar quem desceu para o inferno do inferno. Nós estamos perdendo tempo, gente. Que o diabo não está de brincadeira. E o problema vem de Deus para você, então o negócio está feito do seu lado aí. O problema não vem de Deus. Mas a cura, a saúde, ela vem. Tem a saúde no seu casamento, tem a saúde aí no seio da tua família, que haja paz, amor, que haja abundância. Amém? Vamos falar com Deus? Pastor